Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, inicialmente, Mateus capítulo 9, verso 13. Mateus capítulo 9, verso 9 ao verso 13. Como Jesus chama pecadores. Esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje. Mateus capítulo 9, do verso 9 ao verso 13. Vou pedir para o Valdemir ler para a gente. Passar para você aqui. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Obrigado. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa, muito obrigado pela grande salvação que aconteceu. Muito obrigado a Deus por esse momento tão oportuno, nos separar, por esse conforto, para termos um momento de meditação na Tua Palavra. Muito obrigado a Deus, porque o Teu Espírito Santo nos conduziu até aqui para ouvir a Tua Palavra. E com o coração agradecidos, suplicamos, ó Deus, baseado na Tua misericórdia, fala conosco, apesar de nós. Que o Senhor prepare o nosso coração como boa terra, que o Senhor abra os nossos olhos, ó Deus, espirituais, que possamos compreender com a mente de Cristo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira que entramos, mas fala profundamente aos nossos corações, nos impulsionando, ó Deus, para amar ao mundo e ao próximo. É o que te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, o tema para a gente trabalhar hoje é como Deus ou como Jesus chama pecadores. E é muito oportuno trabalhar esse tema porque estamos vivendo uma crise de falta de posicionamento dos cristãos. Sabemos que o mundo e o nosso próprio Brasil está polarizado politicamente. E aí a gente pensa que há uma maioria para a esquerda e há ou uma outra maioria na direita, politicamente falando. Mas as novas pesquisas, até do nosso jornal, a Folha de São Paulo e Estadão, fala que a grande maioria está no centro, que é a maioria silenciosa. Na verdade, da mesma maneira que observamos na política, observamos também dentro do contexto cristão. Muitos não querem ser identificados como aqueles que acreditam que a salvação é por obras e acreditam que a salvação é por meio de amuletos, e aí a gente vê muito na televisão vendendo a salvação, ou vendendo rosas abençoadas, lenços abençoados, que foram a Jerusalém, Água Santa, e a gente fica assim, nossa, eu não sou como eles. Na outra partida, há um grupo que diz que nós não precisamos se posicionar, nós não precisamos de igreja, precisamos apenas de viver em harmonia, em alegria e em eterna comunhão. E aí, esse grupo até participa também nas redes sociais, postando momentos felizes de família, mostrando, olha, a comunhão entre os parentes é o que mais importa. E aí a gente pensa que o Brasil há apenas esses dois caminhos. Mas há também uma multidão silenciosa de cristãos que não se posicionam.
Eles não falam abertamente sobre Cristo, não comentam sobre Cristo, não falam dentro de casa e vão vivendo a vida empurrando a própria agenda e participando de momentos como esse apenas como um encontro religioso. Por isso, julgo de extrema importância revisitar esse tema para muitos aqui na nossa plateia, aqui na igreja, que já são cristãos. Por que isso acontece? E aí, olhando esse texto, eu quero trazer alguns motivos porque há esse esfriamento dentro da própria igreja e a gente poder relembrar como é que o Senhor chama pecadores para aprender com Jesus e aí voltarmos a falar desse evangelho. É bem interessante que há igrejas extremamente pequenas, há comunidades cristãs extremamente pequenas, e se orgulham porque são pequenas. E dizem assim, não, mas aqui pregamos fielmente a palavra, verso a verso. Passa-se o ano, 2, 3, e os próprios pastores dizem, eu não sei se a nossa comunidade vai subsistir, mas estamos aqui fielmente. Há um pensamento filosófico que foi adquirido popularmente, que é importante ter qualidade sem quantidade. Nossa igreja não cresce, mas ela tem uma qualidade. Mas percebemos, quando olhamos na igreja e o avivamento dentro de Atos, que a igreja, porque meditava, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, o Senhor ia agregando novas pessoas a esta comunidade. Ou seja, queridos, uma igreja que esquece que foi chamada, ela esquece até de ser igreja. Veja que a primeira coisa que devemos revisitar está no verso 9. Partiu Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Esse verbo, o verbo ver aqui, ele está construído de uma maneira de olhar intencional. Jesus não está ali e se esbarrou em Mateus e disse, opa, ainda bem que você estava aqui. Jesus ele caminhava de forma intencional, buscando quem poderia chamar. E isso muda muita coisa. Porque quando somos enviados ao mundo, achamos que em algum momento Deus vai enviar alguém para sentar na nossa mesa, para pedir alguma coisa e teremos a oportunidade de falar do Evangelho. Mas quando olhamos para Jesus, ele caminhava buscando e observando para chamar alguém ao Evangelho, a boa notícia. Por isso, isso é tão claro em João capítulo 15, verso 16, que diz, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro. Ou seja, queridos, nos falta intencionalidade. Caminhamos na vida cristã e aí é um grande desafio. São Paulo, o grande ABC, temos uma grande classe média, que aos poucos, economicamente, a gente percebe que está diminuindo, né? O poder de compra. Mas temos uma grande classe média aqui no ABC. E é muito comum dentro da classe média, já que eu tenho casa na praia, casa no campo, já que eu tenho possibilidades de fazer viagens no feriadão, eu vivo uma fé como se apenas usufruísse do meu próprio salário e não tenho uma intenção de proclamar o amor de Deus no mundo. Eu já passei em comunidades muito pobres no Nordeste e no interior do Amazonas. E como as pessoas sabem que se não for a oração, a febre não vai baixar, porque não tem dinheiro nem para um dipirona. Se não for a oração, a comida não vai chegar. Essas pessoas, quando encontram Jesus, elas já querem falar para o vizinho que está passando fome, ou para um amigo que tem uma filha doente. Eu conheci Jesus e eu quero que você conheça, porque os meus filhos foram curados por ele. Eu quero que você conheça Jesus porque houve e chegou alimento na minha casa. Agora, imagine no contexto que estamos vivendo da classe média.
encontramos Jesus, e aí os nossos traumas, os nossos problemas de frustração, de aceitação, de solidão, foram tratados. Mas como isso ainda está muito na perspectiva das emoções e do comportamento, muitas vezes nos apropriamos disso e marcamos qual será o lugar que vamos visitar no próximo feriadão. E aí, queridos, acabamos nos esquecendo que há um mundo aí fora esperando por nós. E muitas vezes perdemos o sentido de ser igreja, porque esquecemos a própria missão. Então, caminhamos sem intenção. Por isso, a começar em mim, eu fui, há 2 meses atrás, eu e o pastor para fazer um curso de liderança. E é bem interessante isso. Independente de você ser pastor ou líder, eu quero o seguinte, que você prepare um projeto de evangelização. E eu fiquei extremamente constrangido, porque um líder falou assim, se o seu último projeto de evangelização foi há mais de 5 anos atrás, que você volte a ter um encontro com Jesus. Não no sentido de voltar e buscar a salvação, mas um encontro para ele voltar a ser a sua alegria. E aí eu percebi que na minha vida, realmente, eu não parei para fazer um projeto missionário. A gente acaba entrando dentro do ativismo da própria igreja e participando do louvor, participando da diaconia, participando dos corais, contribuindo com uma igreja, com o grupo de oração, e a gente se esquece da própria missão. E aí, cada um foi escrevendo coisas simples, queridos. Por exemplo, o meu projeto foi que, a partir de janeiro, eu vou montar um folder, para mostrar para o pessoal que chega no condomínio quais são as facilidades que pode encontrar no bairro, já que o meu condomínio, ano após ano, que é um condomínio militar, chegam pessoas novas. E ali mostrando as igrejas locais, mostrando as escolas, os preços, e que se alguém gostaria de receber uma visita e se sentir acolhido em São Paulo, que procure a minha casa. Coisas simples para proclamar o Evangelho. E aí, cada um de nós poderia parar e dizer assim, 2026, Senhor, me ajuda a ver os necessitados, aqueles que precisam da Tua salvação. Então, faça um trabalho no sentido assim, e aí estabeleça algo mensurável, algo palpável, que pode ser medido. Mas se a gente não colocar na nossa agenda, nós não vamos perceber. E quando menos espera, já se passou 2025, quando menos espera, já temos 2 filhos, não é verdade? Quando menos espera, os netos já estão chegando. E é bem interessante que há um contraste de um Jesus que sai andando de uma maneira intencional e quem ele encontra. Ele encontra ali o Levi, o Mateus, que foi tirado e chamado para... E tem o nome daqueles que cuidam das coisas de Deus. E agora temos o Mateus que cuida das coisas do mundo. E é reconhecido como o traidor da própria sociedade. E aí percebemos a grandiosidade da escolha de Cristo. Porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus ter misericórdia, como vemos em Romanos 9:11. Ou seja, não há virtude alguma em Mateus, apesar da intencionalidade dos próprios pais, dizendo, olha, esse é o Levi. Esse aqui é o que vai cuidar das coisas de Deus. Mas ele se torna o Mateus, o cobrador de impostos. Eu não sei em qualquer momento que muitos nasceram em lar cristão. E isso é uma bênção. E se esqueceram toda aquela intencionalidade que seus pais colocaram em vocês, trazendo para a igreja e falando do amor de Deus. Outros foram encontrados pelo próprio Cristo e aí realmente até estão lidando hoje com algumas feridas da alma por causa de escolhas do passado.
são vistos pela sociedade como os traidores, ou pela própria família. Mas hoje, como resgatados, não olhamos para o mundo com intencionalidade, com coração grato. Senhor, da mesma maneira que o Senhor me encontrou, me usa para encontrar outros traidores. Queridos, nenhuma aqui tem a condição moral de reivindicar alguma coisa de Deus. Aqueles que são fiéis no pouco, louvado seja o Senhor. E o pouco aqui nas coisas cotidianas. Aqueles que são fiéis nas coisas maiores e mais complexas, louvado seja o Senhor. E se Ele nos mantém na medida da fidelidade, é para que possamos ser enviados ao mundo com intencionalidade. Que possamos olhar para o mundo. Antes de você buscar a Deus, você foi encontrado. Sabe, eu queria que você voltasse. E aí, eu estou olhando para vocês, e quando eu olhei esse texto, eu me vi como um médico que está, de maneira despretensiosa, no resort de sunga. E aí está acontecendo uma grande pandemia. Ele falou assim, graças a Deus estamos aqui no nosso resort. Quando acabar essa doença, a gente volta. Deus nos chama hoje, amados irmãos, a voltar e encarar a cidade em pandemia. Colocar o nosso jaleco e voltar a servir ao Senhor, olhando os necessitados. No nome de Jesus, que possamos nos revestir desse Cristo e sermos vistos pelo mundo como homens que vão trabalhar o cuidado com a alma, o cuidado com a salvação. Na confissão de fé de Westminster, que é a nossa exposição doutrinária das Escrituras, diz assim, no seu capítulo 10, parágrafo 1: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, Ele se agrada em seu tempo determinado e aceito, de chamar eficazmente por sua palavra e Espírito, tirando-os do seu estado de pecado e morte, para a graça e salvação por meio de Jesus. Percebemos que a primeira coisa que devemos fazer dentro de uma frieza espiritual é voltarmos a reconhecer que Jesus caminhava com intencionalidade. E aí a gente tem que voltar a encaminhar por intencionalidade. E aí convidei a todos nós a fazer uma reflexão já para 2026, de fazer um pequeno projeto simples, mas que não passe 2026 sem colocar em prática. O seu projeto pode... E aí, como projeto, tem que ter início, meio e fim. O meu, ele vai começar apenas em janeiro. Então, eu vou distribuir esse folder apenas em janeiro, que é onde o pessoal vai começar, chegar no condomínio. E depois, se alguém entrar em contato, a gente vai fazer os contatos ao longo do ano. Mas você pode separar projetos assim, um encontro mensal para falar do amor de Deus. Coloca um lembrete no celular, por exemplo, de um projeto assim, vou enviar uma palavra evangelística para os membros da minha família, pelo menos uma vez por mês. Queridos, parece simples, mas tem pessoas que a gente ama, que a gente, quando vai olhar, a última vez que a gente mandou uma mensagem, eita, foi em julho, e essa pessoa é tão querida. Volte a ter intenção, se programe para voltar a pregar o Evangelho. Uma outra coisa que nos fez esfriar como alguém que proclama o Evangelho é a nossa falta de comunhão. E aí eu não falo, preste atenção, isso aqui não é uma chamada de atenção para a Igreja Presbiteriana Maranata. A ideia é um resgate da igreja cristã brasileira. Temos muito show, mas pouca comunhão, não é verdade? Temos muitas bandas fazendo sucesso, mas temos cada vez menos grupos familiares em casa. Temos cada vez mais um canal, louvado seja Deus, se dizendo cristão na televisão.
Mas cada vez mais temos menos programação e culto de comunhão dentro da própria igreja. Deus nos chama a proclamar esse evangelho de forma intencional. E qual é o local mais oportuno? E aí, por que eu estou trazendo essa questão do projeto? E aí eu estou confessando o pecado para os irmãos. Esse projeto que eu vou fazer no condomínio é algo que há 5 anos eu não fazia nenhum projeto evangelístico. Então eu começo dizendo assim, irmãos, eu sou falho como vocês. Mas o que me chama a atenção em um projeto evangelístico é abrir a porta da nossa própria casa. Procure investir em uma família do que você sair aqui no parque e começar a entregar folheto para quem você não conhece e você quer que a pessoa nem ligue para você e, no máximo, apareça na igreja, lá presbiteriana Maranata, para que o pastor possa notificá-lo como visitante. Deus nos chama para abrir a porta da nossa própria casa. Foi muito interessante, meu pai, que está aqui, está nos visitando, vai passar 2 meses com a gente, veio de Recife, e quando ele entrou em casa, a primeira coisa que ele reparou, nossa, essa sala aqui dá para fazer um grupo familiar. Essa aqui dá para fazer um culto. Mas é essa a intenção. Deus te deu dons, talentos e essa própria casa para abrir para o Senhor. A gente muitas vezes espera as melhores condições, mas Deus nos coloca nessa condição, porque esse é o nosso campo missionário. No verso 10 de Mateus, capítulo 9, nos diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos, pecadores, vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Você pode dizer assim, não, pastor, isso aqui foi caso pontual. Foi só na casa de Mateus. Se você vai perceber, Pedro chamou Jesus para visitar a sua sogra. Não, pastor, isso pode ser algo pontual. E enviou de 2 em 2, de casa em casa. E aí, ele até dizia, olha, se há paz, entre e comam com ele. Não era de casa em casa, como se fosse alguém da vigilância sanitária. Opa, ou o carro do gás. Está faltando gás? Deus nos chamou para um relacionamento profundo. Sentar à mesa. No contexto significa, e no contexto israelita, já que Mateus é escrito, o Evangelho segundo a narrativa de Mateus, para esse público, então, num contexto judaico, sentar à mesa é partilhar intimidade e reconciliação. Queridos, é compartilhar intimidade e reconciliação. Este é o lugar da mesa. Porque na mesa, amados, vai passando algum tempo, e a gente que vai visitando os irmãos, aí daqui a pouco a gente está na mesa, comendo, aí daqui a pouco o marido vai falando demais, a esposa olha para ele dizendo assim, ó, não, isso aí não. E vice-versa, é um tentando, não, aí vai saber muito da nossa vida. Porque, na verdade, quando alguém começa a falar, e aí que a sua família não é tão perfeita como você expõe lá fora, na verdade, amados irmãos, o próprio Espírito Santo vai usando a nossa vida falha, carente, decadente, para mostrar que Ele é a nossa força. Não é verdade, Marcos? Ele é a nossa força. Essa é a grande verdade. Nós queremos ter uma vida em casa de vida de Instagram, de rede social, que a gente só posta quando está em João Pessoa, ou em Recife, nas águas tranquilas, ou quando está com a roupa nova. Aparece alguém, não, é interessante isso. Um colega foi nos visitar e a gente, na correria do final de semana, esqueceu de tirar uma foto com ele. E daqui a pouco, vem cá, Thalita. Ele disse, ai meu Deus, eu nem botei uma maquiagem. Porque já é comum, a gente só pode... Porque, olha, não compartilha isso em algum lugar não, tá? E aí a gente tem que afirmar para alguns irmãos ou irmãs,
Então, irmão, vou tirar só para deixar o registro. Queridos, mesa é lugar de reconciliação. Então, eu não estou agora chamando vocês a compartilhar com todo mundo sua vida privada. Eu quero que você compartilhe aonde foi a sua dor e onde Cristo restaurou. Porque louvado seja o Senhor. Eu lembro, quando eu estava com meu pai em Manaus, eu cheguei a falar assim, pai, se não fosse não fosse Deus, era eu e o senhor na parada gay. Aí ele, como bom pernambucano, eu disse, pai, se não fosse a graça. Aí é verdade, filho. A gente não pode se colocar numa posição superior a ninguém que tem uma posição sexual diferente. A gente não pode colocar numa posição superior para alguém que não foi fiel ao casamento. A gente não pode colocar numa posição superior alguém que não é fiel nas suas finanças. A gente não pode colocar numa posição superior alguém que não conseguiu educar bem os seus filhos. Todos nós somos pecadores e fomos encontrados por Ele. Louvado seja o Senhor. Pode falar, Marcos. Isso, Marcos. Eu estou colocando só o microfone, eu sei que o silêncio aqui, os passarinhos, é até bom nem usar o microfone, mas é mais para o pessoal de casa acompanhar. Ou seja, não há exceção, ide a todos, né, Marcos? Ide a todos. Essa ideia de preferências, lógico, as nossas experiências, elas moldam justamente o nosso campo missionário. Ou seja, eu tenho filhos, e eu já tive muitos problemas. Veja que coisa interessante. Porque eu ia para uma congregação com Thalita grávida e o Mateus pequeno, grávida do Caleb. E eu disse, poxa, Thalita, a gente não pode chegar atrasado e tudo. Mas o Caleb, Mateus acabou de melar a fralda aqui, e eu estou grávida aqui. Não, vamos na correria e tal. E aí, me aconselhando com um pastor, Alcedi, lá em Manaus, aí ele pegou e falou assim, ô pastor Jonas, o que é que Jesus fez quando ressuscitou? Eu disse, o que é que ele fez? Parece aquelas pegadinhas de mestre dos magos, que é aquele Caverna do Dragão, tinha um desenho assim, aparecia um mestre de uma hora para outra e depois sumia. Aí, o que é que Jesus fez? Ele falou, Jesus preparou um churrasco de peixe, estava na beira do rio, e chamou os discípulos. Domingo, antes de mais nada, é momento de comunhão. Não é momento de atropelo. E aí eu não estou dizendo, que se exploda a organização da igreja. Não. No sábado, vamos preparar o que pode ser preparado para domingo ser um dia apenas de comunhão. Nos falta muitas vezes isso. A gente vai empurrando a nossa agenda e o domingo virou o dia do ajuste. Olha, vai empurrando o que não dá, e aí domingo se torna o dia do ajuste, em vez de ser o dia do descanso. E aí eu até peço aos irmãos, use o sábado até a última gota. E mesmo que acabe 1h da manhã, aí você diz, Senhor, louvado seja o Senhor, me dá um sono reparador, porque domingo será o dia do Senhor. Ou seja, vamos abrir novamente a nossa casa, vamos compartilhar esse amor. Que a gente não possa ser conhecido apenas pela igreja que acolhe bem, mas por casas que acolhem bem. No nome de Jesus. É tanto que meu pai, e agradeço
pela vida de cada irmão aqui, que quando cheguei em casa, meu pai disse, olha, quem fez isso aqui? Não, isso aqui foi uma doação. Não, e esse móvel aqui? Isso aqui foi outro irmão. E esse aqui? Não, isso aqui foi outro irmão. Eu disse, louvado seja o Senhor. Eu disse, louvado. Eu sei que os irmãos ajudam a quem chega na igreja. Eu só estou pedindo, como o próprio Cristo, assim, abra um pouco a sua casa. E você vai perceber que os grandes beneficiados seremos nós. Porque sem saber vamos hospedar anjos em nossa casa. Oh, glória. É isso mesmo, dona Maria. Oh, glória. E sentado à mesa como Marcos, isso nos faz lembrar, veja, estamos no segundo ponto, que é a comunhão nos tira dessa frieza, da falta de identificação. Tem gente que fala assim, eu não sei falar como o pastor Jonas, eu não sei falar como o pastor Otoniel, eu não tenho a desenvoltura para cantar feito os irmãos do louvor. Queridos, à mesa, somos todos iguais ali. O que todo mundo quer é uma boa conversa. Ô Senhor, vai abençoando. O Senhor dá 5 minutos, quero fazer feito JK, me dá 4 anos, 40 anos em 4, Senhor, me dá 40 minutos em 4, 40 minutos em 4. Em Marcos capítulo 3, 13, e espero que todos, se possível, possam abrir, Marcos capítulo 3, verso 13. E Marcos capítulo 3, verso 13, nos diz assim: esse é o momento da escolha de Jesus para designar os seus apóstolos. Depois subiu ao monte e chamou-os, que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, e designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Nesse texto, percebemos que quem é que chamou os apóstolos? Jesus, quem ele mesmo quis. Mas a nossa primeira vocação é estar junto dele. Antes de receber um título ou uma disposição dentro da igreja, Deus nos chama para ter comunhão com ele. E depois da comunhão é que vem e designou para serem seus discípulos e apóstolos. Vocês percebem que precisamos abrir a nossa casa? Pastor, não dá não. Então faça um projeto. Comece abrindo a sua casa uma vez a cada semestre. E depois, em 2027, uma vez a cada trimestre. Eu só quero dizer para você que quando você chegar na dinâmica de abrir uma vez por mês, ou uma vez por semana, você diz assim, meu Deus, eu demorei 5 anos para essa bênção. Porque ninguém que se dedicou intensamente ao Senhor se arrependeu após de 5 anos. E aí, quando estivermos nessa atmosfera de lembrarmos de que foi o Senhor que nos chamou e de maneira intencional procurarmos proclamar esse amor e viver esse amor não de maneira fútil ou superficial, mas de uma maneira que possamos sentar à mesa e compartilhar as nossas dores e como Ele tem nos consolado, porque o Espírito Santo habita em nós, vamos esclarecer e tirar uma das maiores dificuldades da vida do crente, a falta de missão e propósito. Pois Deus só se revela depois desses 2 últimos itens. No verso 11, 12 e 13 de Mateus 9, ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. De forma clara, amados irmãos, e transparente,
Eu quero dizer para vocês, na medida que você abre a sua casa, a própria família vai dizer assim, você está trazendo esse tipo de gente para a sua casa? Você está convidando esse vizinho que só vive dando problema no condomínio? Você chamou a síndica para a sua casa? Eu não acredito. Você está querendo alguma coisa aí. Mas, na verdade, amados irmãos, não olhe para aquilo que os outros estão dizendo. Mas dizer assim, Deus me chamou para pregar aos pecadores. Aqueles que precisam, aqueles que aceitam o convite. Aqueles que estão dispostos, que entram no elevador e ficam olhando para a sua família assim, rindo, como diz assim, queria eu ter uma filha dessa. Queria eu ter um marido desse. Queria eu ter uma esposa dessa. E você percebe os olhares carentes por uma palavra de conforto. É tanto que você fala assim, bom dia, até logo. Ah, até logo. Como se tivesse, poxa, como eu gostaria de passar mais tempo nesse elevador. E a vontade do Pai é esta, que nenhum. E vamos perceber de maneira tão grandiosa que eu vim chamar, não os justos, mas os pecadores. Isso nos mostra de que... Falta 5, eu tenho mais 30 segundos aqui. Misericórdia quero e não sacrifício. Isso nos faz resgatar e finalizar que muitas vezes estamos dispostos até contribuir com o nosso dinheiro. Estamos dispostos até participar da escala de música ou do coral. Mas Deus nos chama para um ministério de misericórdia, de olhar para os pecadores e amá-los como Cristo amou. E eu vou dizer para os irmãos, vocês terão novos irmãos, pais e filhos no Evangelho, que vão nos dar surpresas, e a caminhada será mais leve para o louvor da glória de Deus. Que possamos caminhar com intencionalidade, abrindo o nosso coração e a nossa casa em comunhão, e dessa forma compreender e resgatar a missão que Ele tem nos dado. Que Deus nos abençoe. Vamos abaixar nossa cabeça. Como passa rápido, 45 minutos. Senhor, nosso Deus e Pai, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós, ó Deus. No corre-corre que essa cidade, carreiras, propostas de chefes querendo nos promover, mas em troca disso querem a nossa alma, querem todo o nosso tempo. E muitas vezes são colocados diante de nós tantos utensílios, objetos tecnológicos, enfeites em casa, e negociamos e perdemos o tempo de abrir a nossa própria casa para proclamar o Evangelho. Tem piedade de nós, ó Deus. Tem piedade da nossa frieza, tem piedade, Senhor, da nossa individualidade, tem piedade, Senhor, do nosso orgulho. Tem piedade porque muitas vezes preferimos o conforto, o sono, do que ser enviado ao mundo. Senhor, dá saúde a esse idoso que já compreendeu que deve abrir a sua casa. Dá disposição para que ele consiga cozinhar, preparar a sua casa, limpar. São tantos os desafios na terceira idade, ó Deus. Tantos homens e mulheres que já compreenderam que devem abrir a sua casa, mas a fragilidade do corpo já não permite mais. Por isso, Senhor, envia jovens à nossa igreja, para que sejam a força dos nossos idosos. Para que os nossos idosos sejam a sabedoria desses jovens, e que possamos caminhar no poder do Espírito Santo. Pai, nos dá um bom almoço, nos dá um domingo reparador, e que à noite possamos voltar para glorificar o Teu nome, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Como é bom revê-los. Bom almoço a todos.